Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você tem que focar em alguém que carrega plenamente a divindade, que é Cristo. E estáis completos nele, que é cabeça de todo o principado e poder. Então significa, está escrito aqui, que tudo, pode ser força do bem ou do mal, se submete a ele. Então você não tem que temer nada. Se ele é o todo e principado em qualquer tipo de poder se curva diante dele, por que você tem que achar que você é menor que alguma coisa? Nele também foste circuncidados com uma circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, quem o ressuscitou dos mortos. Lembra, em João 3,5 fala que para acessar o reino precisa ser batizado nas águas e no Espírito. Eu sugiro que você não seja um bobo em relação a isso. Tem os não salvos, os salvos e os reinantes. Ah, mas eu achava que todo mundo era igual. Então sua axiologia nunca te deu nada e pelo contrário, vai te dar muito ônus, achar alguma coisa. Você brinca com essa palavra perto dos meus filhos e eles falam assim, quanto você é pago para achar? Não existe essa função, não existe esse cargo de axiologista. Quem fica achando alguma coisa está arrumando desculpa para não ter feito. Ah, eu achava. O problema é seu. Então, sepultados com ele no batismo. O que é o batismo então? É quando você definitivamente resolve em si mesmo falar assim, ó, eu abro mão de fazer do meu jeito. E um monte de gente não quer fazer isso. Eu fiz isso. Eu tinha 11 anos de idade quando eu batizei. 11. Na minha foto de batismo estava lá um monte de adulto e eu. Briguei até com o pastor, porque ele falou, você não tem idade. Aí eu falei para ele, se eu pedir para Deus e Deus autorizar, você vai fazer? Ele falou, faço. E riu, tipo, ele não vai falar nada, né? E lá na foto está eu e os adultos. Que eu falei, Deus, eu já tenho consciência dos meus pecados, eu não quero saber, eu não vou esperar não, eu quero. Então, com 11 anos de idade, eu não era aqueles menininhos bobinhos não, eu gostava de questionar todo mundo. 11 anos eu falei, eu quero. Só que é um problema, é sepultado com ele. O batismo não é um símbolo religioso, o batismo é um símbolo de eu abro mão das minhas besteiras, eu quero viver essa loucura da cristandade. Pablo, você está chamando de loucura, claro que é uma loucura, na geração de hoje, que você vê jovem, mulher de 18 anos querendo tirar o útero, você vê gente entrando dentro da escola falando que menino e menina é uma besteira, você vê gente de toda ordem fazendo loucura, você vê um piadista sendo censurado pela justiça, mas uma música de uma mulher que fala de estupro, ninguém até agora falou nada. Nós estamos numa geraçãozinha boa para você aprender e se arrepender rápido. Eu vejo que está acelerando o tempo. Um monte de gente fala, você fica preocupado? Não, pelo contrário, eu fico apaixonado com o final dos tempos. Ah, você acha que os tempos estão acabando? Eu já te falei que eu não acho nada, está escrito. Pablo, eu não acredito nisso. Não vai mudar nada. Sua ignorância, sua distância em quilômetro da verdade não vai mudar nada em relação a ela, mas a você vai mudar tudo se você não estiver pronto na hora. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Ali foi uma cerimônia. Tem gente que não entende o valor cerimonial da Bíblia. Ali uma cerimônia onde tudo que pesava contra nós foi cravado contra ele. Alguém que realmente foi uma oferta, que não tinha pecado algum, ele carregou o nosso. E despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento ou pela bebida. O que tem até hoje, 2000 anos depois da instrução? Gente julgando o outro por causa de comida, por causa de bebida, por causa de veste, por causa de opinião, por causa de um monte de coisa. Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabates, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo.
Que nenhum homem vos engane de vossa recompensa com uma falsa humildade e adoração de anjos, intrometendo-se em coisas que ele não viu, em vão inflado por sua mente carnal. O que mais tem gente hoje é fazendo coisa mirabolosa, e a vida cristã não tem nada mirabolante. A vida cristã tem o quê? Simplicidade. Você viu uma vida cristã mirabolante, cheia de loucuras e devaneios, é uma coisinha da cabeça da pessoa, está tudo bem. Volte-se para a palavra, volte-se para o evangelho e relaxa. O que mais tem é doido. Esse negócio de tecnologia, as pessoas vão diminuir muito o seu índice de relacionamento humano. Então elas vão inventar cada dia mais, ou mais e mais loucuras e loucuras atrás de loucuras. Fique tranquilo, continua focado nisso aqui, ó. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, tendo alimento ministrado e unido pelas juntas e ligaduras, cresce em aumento de Deus. Está falando da cabeça e do corpo, que é a igreja e Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens? Que tais coisas de fato mostram a sabedoria na adoração, humildade e em disciplina no corpo, mas não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. O que Paulo está falando? Para de se impressionar com a forma que a pessoa faz. A forma não vai levar a lugar algum. O que interessa é quem essa pessoa está acessando, o que ela está pegando desse acesso. Então, nessa semana, que você possa ser cheio da graça, da sabedoria, do entendimento, que você possa prosperar absurdamente em tudo que você colocar às suas mãos. Se de tudo você quiser carregar uma única coisa desse capítulo, carregue aquilo que te tocou, e se nada te tocou, fique com o versículo 3 que está falando de Cristo, no final da frase anterior, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.